Olá, bem-vindos. Então, primeira live do meu novo canal aqui. Meu cérebro TDAH está gritando, o que você está fazendo? Mas aqui estamos. Eu sou Keila Costa, fundadora da Brain Bridge, e eu venho com o que eu chamo de perspectiva tripla especial. Eu sou autista com TDAH, eu criei um filho autista desde o diagnóstico aos 3 anos, e amanhã ele faz 22, são 19 anos nesse processo, que levou-nos a atingir com muito trabalho e muita bênção, dele vir do nível 3 para o nível 2 de suporte. E eu também ensino design há quase 20 anos. Basicamente, passei todas as etapas da neurodiversidade que existem. Eu fui criança, fui adolescente, fui jovem e agora sou uma mulher adulta. Não vou falar velha. Mas se tivesse alguma outra fase, ou se tiver, nós ainda vamos passar e descobrir, porque a gente nunca desiste disso. E por que a Brain Bridge? Durante os 19 anos que eu vim trabalhando com o meu filho e também comigo mesmo, eu entendi que todas esses processos, esses passos levaram a uma independência saudável. Então, não foi só ter teoria, mas realmente navegando o autismo e TDAH enquanto eu criava meu filho e enquanto eu me tornei educadora. Cada estratégia que eu compartilho e vou compartilhar no futuro são testadas na vida real. Algumas funcionaram brilhantemente, outras, bem, vamos dizer que eu e meus filhos aprendemos juntos o que não fazer. Eu trabalho com famílias e trabalho com educação em comunidades, em educacional, e eu também ajudo empresas que realmente querem incluir, não só trocar no checklist. Então, se você está aqui para uma conversa real, estratégias práticas e aquele momento ocasional de, peraí, isso funcionou? Você está no lugar certo, porque eu sempre vou dizer para vocês, mentes diferentes, possibilidades infinitas. E hoje, nós temos com a gente a Lu Novaes, ela é nutricionista, e eu quero que ela fale um pouquinho da carreira e do trabalho brilhante que ela está fazendo. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Keila, pelo convite. Vou me apresentar aqui para vocês, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Eu sou nutricionista, sou biomédica. Eu já trabalho há mais de 12 anos com saúde da mulher. Trabalho mais com as gestantes e as tentantes. E nesse período, esse público foi se ampliando e aí eu fui conhecendo outras mulheres, fui me acostumando mais a esse universo feminino, até que foi chegando um período das mulheres mais maduras, né? As mulheres, né? As mães, né? As mulheres que já têm os filhos maiorzinhos, filhos já criados, e a gente hoje quer trazer aqui para vocês um pouco dessa vivência, falar um pouco mais sobre esse período, né? A gente vê muita coisa falando sobre saúde da mulher, muito pelo cuidado, né? A mulher, a gente está no mês que se falou muito sobre a questão, né, do câncer de mama, mas a gente precisa lembrar que existem outras particularidades da mulher, né? Então vamos aproveitar esse mês para a gente falar mais de outras situações, outras condições, tá? Porque o público feminino ele é realmente uma caixinha de surpresas, tá? Não conheço uma mulher que seja igual a outra. Eu nunca tive nesse cuidado uma mulher que eu pudesse dizer, olha, agora com essa daqui eu tenho um manual que dá para eu replicar e fazer tudo igualzinho para outra. Não é. Cada mulher é única. E nesse caminho eu fui vendo que cada uma tem uma particularidade, uma condição, né? Não só de saúde, mas de vida, de experiência.
de alegrias, tristezas, dúvidas, medos, que fazem essa mulher ser completamente especial. E eu acho que é importante a gente dar espaço, voz. Então, aqui é um local que vocês com certeza vão ter esse espaço, vão ter esse acolhimento. Aqui a gente está dando início a um projeto lindo, onde vocês vão poder se sentir abraçadas e conseguirem ali colocar para fora aquilo que vocês estão sentindo. E eu estou muito feliz de estar aqui começando, né, dando início, né, a esse movimento, e espero que vocês estejam aqui cada vez mais presentes nesse canal. Eu que sou presenteada com a sua generosidade, Lu. E uma das coisas que você estava falando sobre essa caixinha, ninguém disse o que colocaram nessa caixinha. E eu acho que eu não gosto de surpresa, não. Porque tem umas coisas dentro dessa caixinha que não são muito fáceis de viver. E também tem a questão de o que apresenta é um assunto, nós estivemos conversando antes e nós sabemos que é um assunto que não era muito falado no passado. As nossas mães não conversaram nem nos prepararam para esse processo. E a minha perspectiva é, quando você também tem neurodiversidade, tendo autismo, tendo TDAH, tem outras caixas que se abriram muito maiores do que eu estava esperando nesse processo. A gente vai ver que isso assim, vira mais um detalhe nessa caixinha. Né? A gente vai ter mais um detalhezinho que a gente vai ter nessa caixinha. Né? Não é uma coisa a gente falar, é mais um problema. Não considero que é mais um problema, mas eu acho que é mais um olhar que a pessoa precisa ter, mais um olhar que a mulher precisa ter com ela, e é mais um olhar que ela precisa também entender que ela vai precisar, né, falar com as outras pessoas sobre a sua própria necessidade. A gente também precisa sinalizar o outro disso. Né? É muito complicado se colocar no lugar do outro. Então, nem todo mundo vai entender. Sim. Né? Então, se as pessoas não entendem, eu preciso me fazer ser entendida. Então, eu tenho... Desculpa. Pode falar. Então, essa também foi a nossa necessidade. Quantas pessoas vão conversar? Como as pessoas estão falando com umas com as outras? E como também você tem que validar o que nós estamos sentindo? Porque existe um processo de por que eu sabia fazer isso antes e agora eu não sei mais fazer isso? E nós temos que ser fortes. E é uma coisa que também estou preparando para falar no futuro no nosso canal, a nossa síndrome da Mulher Maravilha. Nós temos que ser perfeitas, felizes, bonitas e, no final de tudo, ainda aguentar tudo que estiver acontecendo dentro do nosso corpo. E essa síndrome, ela bem traz um espaço que nós não temos para falar assim, eu preciso de ajuda. E essa porta que nós estamos querendo abrir agora com essa conversa, que se você não está assistindo, se você não está se sentindo bem, procure ajuda. Não, ninguém... Se a gente parar, né, para a gente pensar, vamos pensar assim, na realidade, ninguém tem que ser super-homem, super-mulher, né? A gente não tem que estar pensando assim, eu tenho que estar em condições de aguentar tudo, né? Mas a mulher, ela acaba se colocando nesse papel de ter que suportar tudo, de achar que ela tem que estar sempre, que vão julgar mais, que vão colocar principalmente a mulher que trabalha. A mulher que trabalha, ela acha que vão sempre colocar em dúvida a sua capacidade, o seu legado, né? Tudo, se ela disser que assim, hoje eu não dá, hoje eu estou cansada, hoje eu não estou bem. Então, o que ela acaba fazendo? Ela acaba
se colocando numa situação onde ela diz assim, não, eu não posso falar que eu não estou bem, eu não posso falar que eu estou sofrendo, então eu vou aguentar um pouquinho mais, eu vou empurrar um pouquinho mais, eu vou dizer assim, não, depois eu vou no médico, depois eu vou, resolvo isso, essa dor de cabeça aqui, deixa eu tomo um remédio aqui, depois eu vejo, né? E aí, esses problemas, eles vão sendo mascarados. E só depois é que ela vai perceber, às vezes muito tarde, que esses pequenos problemas vão se tornar problemas muito maiores. O acúmulo desse processo, né? O acúmulo do que você guardou dentro da sua bolsa. Vamos falar assim, você tinha 100 litros dentro da sua bolsa, só que você acabou colocando 1.000 litros ali dentro. E isso traz uma carga tanto emocional quanto uma resposta do seu corpo mesmo, física. Existem reações e doenças que a gente tem consciência que vem do acúmulo de estresse, do acúmulo de cansaço, né? O burnout se tornou uma palavra famosa desde o Covid, porque as pessoas começaram a sentir, começaram a falar o quanto elas realmente estavam sobrecarregadas de trabalho. Eu posso falar para você que eu passei quase 50 anos da minha vida nunca falando não para as pessoas. Eu queria estar bem. Também é uma parte do TDAH, isso, que nós chamamos de people pleasing, quer dizer, a gente quer estar sempre fazendo as pessoas felizes, não interessa o preço que acontece conosco. Mas, como você falou, esse processo de desmascarar, tirar esse peso, de você tirar esse processo, só veio nos últimos 4 anos, quando eu comecei a fazer terapia. Porque a minha terapeuta fala assim, como assim? Quem é que vai fazer isso? Por que você está carregando? Por que você tem que fazer isso para todo mundo? E você começa a dizer não e começa a se proteger um pouco melhor. A maturidade também traz essa mais segurança um pouquinho maior de falar, não, mas não posso fazer isso, estou cansada. Mas é um processo muito difícil e não foi sem ajuda. Eu tive que conseguir ajuda para trazer essa conversa para fora, porque dentro eu sabia que eu estava ficando, vamos falar a palavra, com raiva das situações, de poder não falar não. Eu tinha raiva da minha atitude, não das pessoas, mas da minha atitude. E eu não conseguia tirar isso de dentro. Mas, de novo, com a neurodiversidade, com o autismo, com o TDAH, você tem dificuldade de falar não para as pessoas. Vamos pensar assim, a mulher, ela é um ser que ele é muito movido às alterações hormonais. Isso já é para qualquer mulher, né? Então, isso já é um complicador nosso, né? Para um homem, é muito mais tranquilo, por quê? Porque o homem, quando ele entra na puberdade, o que acontece? Ele tem aquele período, né, de que ele vai ter o aumento dos hormônios, esses hormônios vão se estabilizar e depois ele vai seguir, né, uma linha, né? Ele vai ter uma produção linear, aquilo vai ter uma quantidade de hormônios que vai estar sendo produzido de uma forma, né, uma quantidade sempre se mantendo na mesma quantidade, na mesma proporção. A mulher não. A mulher vai ter o quê? A mulher vai ter um período desses hormônios que vão acabar subindo, né? Que a gente tem essa evolução, esses hormônios vão subir. Aí a gente entra num período onde a gente tem essa estabilização desses hormônios, mas aí a gente começa a ter ciclos, né? Que é o ciclo normal, que é de 28 dias, né? Que vai ser modificado de acordo com cada organismo. Então já começa por aí, né? O ciclo, a média dele é 28 dias. Eu vou ter mulher com 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, a gente já não é uma coisa assim, padrão para todos. Nosso ciclo ele já vai se alternar nisso. E aí, o que vai acontecer? Nesse período desses dias, a gente tem uma crescente desses hormônios que são uma preparação para a gravidez. Não acontece essa gravidez,
esses hormônios vão o quê? Eles vão diminuindo, né, por conta da gravidez que não aconteceu, até chegar num nível tão baixinho que vem a menstruação e depois eles voltam de novo a subir. Então, essa oscilação já causa muitas mudanças no nosso organismo. A gente vai ter mudanças ali de alterações de pele, alterações de percepção das coisas ao nosso redor. A gente fica mais sensível, menos sensível em determinados momentos. Então, a gente vai ter mais cansaço, menos cansaço, um humor melhor. Então, tudo isso já muda, já é o normal. Algumas vão sentir mais do que as outras, né, desse período. E isso é uma coisa que a gente vai se habituando a conviver com essas alterações, né? Quando a gente vai caminhando para passar dos 30 anos, a gente vai sentindo mais essas alterações. O normal de uma mulher entrar na menopausa é entre 45 e 55 anos. Mas eu posso ter mulheres que entram antes desse período, que é o que a gente chama de menopausa precoce. E os sintomas dessa menopausa ainda podem acontecer com muita antecedência. A média é que isso aconteça 5 anos antes. E eu posso ter mulheres que podem estar sentindo isso com 8 anos antes, até 10 anos antes. Então, vamos pensar, eu posso ter uma mulher que ela pode entrar na menopausa mais cedo do que os 45 anos, e ela pode começar a ter esses sintomas até mais cedo. Então, por volta de 35 anos, ela começar a ter esses sintomas da menopausa. Não vamos assustar a mulherada. Mas a gente tem que falar de determinadas coisas, porque nós não escutamos isso antes, né? Exatamente. E aí as pessoas falam que menopausa é coisa de uma pessoa velha. Primeiro que menopausa não é coisa de uma pessoa velha, porque uma mulher entre 45 e 55 anos, ela está no auge da idade dela. Ela não está uma pessoa numa idade idosa, ela nem é considerada idosa, né? Então, ela está no auge de produção, ela com 45 anos, ela está super produtiva, ela está trabalhando. Várias mulheres têm tido filhos, tentado ter filhos mais próximos dessa idade, o que é um problema, já que a biologia, né, não acompanha isso, porque a menopausa ela é um indicativo disso. A menopausa ela é o final do período fértil. Então, esse é um grande complicador, é um grande problema que a gente tem, né, de eu correr riscos de não conseguir engravidar. Sim. A menopausa ela está me sinalizando isso, o final da minha fertilidade, mas ela não está dizendo que eu estou incapaz de trabalhar, incapaz de me divertir, incapaz de sair, incapaz de ter um relacionamento, incapaz de cuidar da casa, dos meus filhos. Ela não está sinalizando isso. E eu posso começar a ter esses sintomas muito cedo, né? Com 35, 36, 37 anos. Então, a gente vai estar olhando os exames. Várias coisas nos exames vão estar me mostrando isso. Os exames mais comuns são a gente fazer as dosagens hormonais. Sim. As dosagens hormonais, a gente vai olhar sempre para alguns marcadores. A gente tem FSH, LH, estrogênio, progesterona. O FSH e o LH, que parecem palavrões, mas são os hormônios, né, que estão ali mostrando como é que está funcionando o nosso ovário. Eles costumam já oscilar muito e subir muito, quando já está me indicando que eu estou entrando para um caminho indo para a menopausa. Aí o FSH ele costuma estar assim, 5, 6, 10, ele dispara. Ele vai para 20, 30, 50. Então, são valores muito altos. Esse já é o indicativo de que essa mulher está caminhando para a menopausa. Então, quando você chega na clínica, na sua clínica, né, e começa a conversar, e todas essas medições, todos esses processos, o que acontece com o que ela descreve para você que ela está sentindo? Porque como nós tivemos um pouco dessa conversa antes, nós sabemos que nenhuma mulher é igualzinha a outra quando chega na sua clínica. Uhum. E como o que elas trazem de mais peso comum para isso?
ou que ela olha, é exatamente isso que o médico olhou e falou assim, não está tão alto, né? Ele tá 10, tá 12, não está tão alto, não está 30, não está 40, não está 50, então ela não está na menopausa. E aí, fala para ela assim, tá tudo normal. Eu não gosto dessa palavra, esse normal. Porque a mulher fala, então, assim, então eu sou anormal, né? Porque, assim, eu vim para ele, geralmente, assim, ela chega falando assim, ela vai fazer os exames que ela fala assim, alguma coisa está de errado comigo, porque eu não estou bem. E aí, quando ele fala os exames, olha assim, fala assim, tá tudo normal com você. Tá um leve aumentozinho, mas isso é normal na sua idade. Aí ela fica assim, bem, se tá normal, não tem o que fazer. Então, tudo que eu estou sentindo, eu continuo passando mal. Sim. E aí ela vai olhar aquilo e vai ficar assim, meio perdida, sem saber o que fazer. Aí quando eu vou olhar, eu falo assim, bem, então vamos conversar. Vamos ver se está tudo normal mesmo? Porque, assim, a base de eu olhar esses exames é importante? É importante. Isso é indicativo? Sim. Mas eles são indicativos quando estão me mostrando que eu estou entrando na menopausa. Mas eu posso estar levar anos para entrar nesse período. E esse período, esses sintomas é que vão me mostrar que esse caminho não está muito legal. E aí eu começo a perguntar para ela, sintomas de menopausa você só vai ter quando esses hormônios realmente eles estiverem desregulados, que são aqueles fogachos, né, aquele calor que dá no meio da madrugada, que a pessoa fala, meu Deus do céu, tá todo mundo com frio, eu tô aqui morrendo de calor, eu não consigo dormir, né? Eu falo, tá todo mundo dormindo, e o cérebro da mulher está martelando, ela está pensando assim, gente, será que eu botei a comida na geladeira? Será que eu tirei a roupa da corda? E eu esqueci que eu tenho um trabalho para fazer. Será que eu mandei aquele e-mail? Quer dizer, ela está com isso na cabeça 1 hora, 2 horas da manhã, e ela não consegue conciliar o sono. Isso é da menopausa. A cabeça dela, eu falo que tem aquele macaquinho batendo o prato, assim, na cabeça dela. Como eu já vivo isso há muito tempo. Porque agora que você fala dessa maneira, do que você está descrevendo o que eu sinto há muito tempo, não por causa da menopausa, mas por causa do TDAH, do autismo, porque nós temos essa linha de o seu cérebro não para de pensar. Então, eu, com os anos, eu tive que criar técnicas, métodos que eu pudesse aplicar para conseguir passar esse processo de eu tenho que dormir. O que eu preciso fazer? Né? Como é que eu posso dormir? Uma das coisas que eu faço é ligar um programa específico que eu gosto, que eu já repeti não sei quantas mil vezes, eu não sei te dizer, mas eu coloco aquela meia hora só de o meu cérebro não precisar pensar que eu tenho que aprender alguma coisa, o barulho em si, a voz em si, que eu já assisti, o meu cérebro desliga e eu consigo dormir. Achar esses processos de o que eu preciso fazer. No começo da minha terapia, ela falou assim, eu gostaria tanto que você meditasse, eu vou te mandar uns links. A coisa mais engraçada do planeta é eu tentando meditar. Porque meu cérebro está fazendo isso aí. Olha, eu já tenho que levantar, eu tenho que não esquecer de colocar o tambor do lixo que vai passar, eu tenho que dar comida para o gato, eu coloquei gasolina no carro? Não sei. E esse processo todo, isso antes ainda de sair para o trabalho. Então, todos esses pequenos passos e esses pequenos processos que parecem completamente fora da casinha para o pessoal que não entende a batalha que existe num cérebro neurodivergente faz uma diferença. Mas uma coisa que nós casamos, que nós temos nós precisamos da mesma validação. Nós não podemos falar, você está normal, porque o que é normal para mim pode estar tirando completamente a sua paz. E isso, para mim, é um processo que nós precisamos falar mais sobre isso, porque não... mas eu não sinto isso, eu não senti calor, eu não sinto calor. A sua normalidade é diferente da minha normalidade. Exatamente. Não é? Então, eu não posso intitular o que é normal, porque senão eu crio padrão. E aí todo mundo tem que estar igual, porque tem que se encaixar naquele padrão. E as pessoas são diferentes. As mulheres são diferentes, né? Da mesma maneira que
O espectro autista, ele tem características completamente diferentes. Eu não posso dizer que essa pessoa que tem o transtorno, ela vai ser igual à outra. Não, as duas podem ter o espectro e terem características completamente diferentes. O que afeta uma não ser a mesma coisa que afeta a outra. Então, eu não posso dizer que isso aqui é um padrão normal para essa pessoa, enquanto a outra vai falar, não, mas eu não tenho esses sintomas, eu não sou assim. Eu não tenho isso. Essa diferença de mulheres e homens também, porque, olha, o meu filho tica todas as boxes do que é um menino autista quando o autismo começou para ele. Ele tinha quase 3 anos quando o autismo começou, né? O gatilho dele foi a vacina tríplice. Mas poderia ter sido qualquer outra coisa. O médico depois me explicou que vem da linha genética, e tendo mãe e pai, porque o pai dele também é autista, ele não tinha chance muito, a chance dele era bem pequena de não ter escapar, né? Ele ganhou na loteria, mas não sei se isso é a palavra que a gente falaria, mas esse gatilho se tornou, ele teve todas as coisas que você possa imaginar, desde se tornar não verbal, não comer, voltar de volta à fralda, foi uma coisa assim catastrófica. É como se alguém tivesse apertado um botãozinho e falado assim, ó, vamos resetar para a fábrica, para o setup que tinha na fábrica. E ele completamente esqueceu tudo. Ele falava português e inglês, que nós moramos na Inglaterra, e ele parou de falar completamente. Quando teve que voltar por causa de terapias e do ambiente, ele só fala inglês. E ele tem dificuldade, língua é uma das dificuldades dele. Então, quando você começa a entender isso, eu era o oposto do meu filho. Então, jamais no começo eu me colocaria na mesma caixinha do meu filho. Sim. E isso faz a diferença porque ninguém olha para você do mesmo jeito, né? A compaixão, o cuidado, a empatia de tentar escutar o que você está falando. Não existe quando meninas sofrem bastante com essa perspectiva. E aí, o que a gente vai ver nesse processo todo? Né? Todos esses sintomas, os sintomas da menopausa em si, eles já são difíceis. Né? Mas isso é quando a pessoa está na menopausa. Eu tenho que lembrar que existe um caminho antes. E esses sintomas clássicos da menopausa, eles só vão aparecer quando a pessoa estiver na menopausa. Já estiver nesse período. Mas existe esse período da perimenopausa, que é esse período que a mulher pode estar com 38, 39 anos e já começar a desenvolver. E esses sintomas, eles são sintomas muito comuns. Sintomas de situações principalmente ligadas à ansiedade e estresse, que hoje em dia vai ficar muito banal. Que vai falar, todo mundo tem. Então, a mulher pode começar a ter mais dor de cabeça do que o normal, do que o que ela está considerando normal, do que ela já está acostumada a ter. Ela pode ter mais episódios de insônia, mais dificuldades para ter concentração, para esquecer os problemas do dia a dia, para ficar mais acordada durante a madrugada pensando nisso. Isso tudo vai se somando e vai criando um processo de cansaço. E aí, em grupos de pessoas que conseguem ter um sistema funcional adequado, isso já gera um cansaço, onde a gente vai encontrar, se eu juntar com problemas do dia a dia do trabalho, eu posso ter ali um processo de ansiedade, estresse, que pode levar a um burnout, eu posso ter quadros de ansiedade, síndrome do pânico, que podem ser exacerbados com esses sintomas, pessoas que já têm tendência a ter esses problemas de depressão, que podem piorar nesse período, porque tem que lembrar que, assim, qualquer situação que você tenha que já te tire do eixo, com um mal-estar, isso vai ser potencializado. Então, é nesse ponto que a gente tem que pensar. A mulher, quando ela fica muito mal, é pensar assim, ela não está mal por causa da dor de cabeça, mas ela já pode ter uma situação que a dor de cabeça vira só aquilo que vai desencadear um processo maior, que como foi o caso do teu filho, que ele
já tem ali uma condição clínica onde eu tenho a vacina que acabou potencializando uma situação que já existia. Então, assim, a pessoa já tem um problema, ela pode já ter um quadro de ansiedade, ela já pode ter um quadro de estresse, ela pode já ter um quadro de depressão. Que esse período, isso vai ficar maior. E aí, o que eu quero chamar a atenção é, eu vou ter toda uma piora clínica do organismo desse período. A menopausa, ela traz isso. Então, eu já preciso me preparar antes. Mas e quando eu estou falando de mulheres que têm o transtorno do espectro autista? É onde eu entendo de falar um pouquinho, de escrever um pouquinho do que eu. Vamos falar. Nós temos que achar maneiras de continuar fazendo, continuar vivendo e buscar um equilíbrio, né? E para mim veio a questão bem clara que eu tinha que parar de olhar para como as outras pessoas faziam ou que ficava bem, porque uma das coisas que a social media tem é que tá todo mundo feliz, tá todo mundo fazendo tudo, tá todo mundo correndo de manhã, fazendo exercício, e nós não conseguimos fazer isso. Por várias outras questões sensoriais. Uhum. Eu tenho um processo para me levantar de manhã. E eu estava explicando para uma das minhas amigas no trabalho que depois que eu acabo de tomar banho, eu tenho que me deitar por uns 15, 20 minutos. Meu corpo fica extremamente estressado de tomar banho, o que é uma coisa tão natural e tão banal para muita gente. Então, achar esse processo de que senta por 15 minutos que você vai ficar bem. Então, eu tive que começar a levantar um pouco mais cedo para passar meu tempo. E eu também acredito e venho desenvolvendo no caso da não teoria, mas o método que nós temos que achar harmonia. E para achar harmonia, nós temos que ter o nosso físico bem, o nosso mental, o nosso intelectual e o nosso espiritual. Quando nós conseguimos alimentar um pouquinho desses 4 aspectos todos os dias, transforma o nosso processo de como nós vamos nos cuidar. Porque eu acredito que o nosso autocuidado, muitas vezes, acaba se atropelando pelo tanto de trabalho que nós temos todos os dias. Então, o que é que nós estamos fazendo hoje para achar esse caminho? É uma das perguntas que eu faço. Eu sigo várias pessoas, assisto podcasts, escuto médicos, mas, na verdade, a compaixão tem que começar dentro da gente, por nós mesmos. O nosso autocuidado vem quando nós entendemos que a gente realmente precisa parar um pouquinho e olhar pelo nosso corpo, porque quando a gente não para, o nosso corpo para a gente. Exatamente. A gente precisa, qualquer pessoa já tem que fazer isso, né? Primeiro que eu acho assim, se eu puder dar, né, não conselho, mas dizer para a pessoa qual caminho então a pessoa vai fazer para melhorar isso, né? Porque a gente só falou, tipo assim, eu falei, não tem jeito, né? Você vai passar por isso, você vai ter esse problema, né? É fisiológico, todas as mulheres vão entrar na menopausa. Se você tem, né, o autismo, né, como uma condição na sua vida, ele vai ser um desafio, né, para ser algo a mais nesse período. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para não ter tantos problemas, para não sofrer tanto? A primeira coisa é se entender nesse processo e, primeiro, conhecer suas limitações. Eu acho que isso é muito importante. Você saber o que te faz mal já. O que para você te incomoda, né? E saber deixar isso bem claro, né? E não se forçar a fazer aquilo pelos outros, para parecer normal, né? Eu acho que esse já é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A gente faz muito para agradar o outro, para tentar ser vista como normal dentro de uma sociedade, né? Então, eu não quero aparecer para o outro
né, como uma pessoa doente, eu não quero aparecer como uma pessoa que sofre. Então, eu sofrendo, eu vou dizer que eu não estou sofrendo. Aí, o que que acontece? Eu vou estar sofrendo mais, né? Então, não tem lógica nisso. Sim, Então, e uma das nossas questões grandes é a questão do trabalho, porque nós temos essa experiência de sermos muitas vezes falado, oh, ela vai ter filho, eu não posso promover, porque quem vai cuidar do departamento dela quando ela estiver fora? E no meu caso, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos depois do meu diagnóstico sem comentar que eu tinha que eu tive meu diagnóstico, porque uhum, eu não queria perder o meu espaço por trabalhar na vida acadêmica dentro de uma faculdade onde as pessoas têm esse respeito pela sua informação, pelo seu intelecto, quando você passa e, e, e começa a perceber que tudo aquilo que você mascarou te uhum. protege, é muito difícil de sair desse lugar. É muito difícil de chegar e falar assim: quer saber de uma coisa? Tudo isso que eu falo, essa é uma versão que eu tenho que colocar a minha máscara quando eu chego e estaciono no trabalho. Passo 5 minutos dentro do carro, me situando no planeta, e aqui entra uma outra pessoa. Você não conhece aquilo. E isso é um processo triste, na Uhum. verdade, porque onde já se viu você tem que ter uma outra versão sua completa, que você está Exatamente. ali feliz, que você está ali fazendo coisas quando você dentro de si tem um turbilhão, mas você não quer perder o respeito. Porque E até quando que você vai aguentar, né? uhum, Ser outra pessoa, né? Então, assim, virou o quê? Mais um fardo, né? Para a pessoa carregar, né? Você passa o tempo todo, né? Além de ter que esconder quem você é, com medo da hora que os outros vão descobrir quem você é. Então, sim, não é muito difícil. Então, a primeira coisa é se conhecer, saber as suas limitações, né? O que que te faz mal, o que que te incomoda, para exatamente você criar planos para amenizar aquilo que te incomoda. Por quê? Porque nesse período, coisas que te incomodam, elas vão ficar piores. Então, se você é aquela que tem problemas com lugares cheios, com aglomerações, você pode se sentir pior, você vai se sentir mais sufocada, mais, mais cansada da presença das pessoas em alguns momentos nisso. Por quê? Porque você vai estar com dor, você vai estar com sono alterado. Então, pensa, você vai estar com a paciência menor. Então, sim. o que te incomoda vai te incomodar mais. Então, isso pode ficar pior. E aí, você, de uma hora para outra, vai ser aquela coisa, a pessoa, nossa, hoje você está assim. Não, não é hoje você está assim. Né? Você é assim Hoje e eu não hoje, trouxe a máscara. hoje a paciência está menor, hoje o pavio está mais curto. Né? Então, é bom que assim você consiga entender isso para você poder falar e dizer assim, algumas coisas em alguns trabalhos tem pessoas que conseguem, por exemplo, escolher, né, aquele dia não trabalhar. Então, se eu sou um profissional liberal que eu trabalho por conta própria, aquele dia que eu me acordei pior, que eu passei a madrugada sem dormir, aquele não é um bom dia para eu ir atender alguém. Não é um dia bom para eu ir assinar um contrato. Não é um dia bom para eu fechar um negócio, né? Pô, vamos adiar, dá para ser amanhã, porque hoje eu não estou bem. Isso não é fraqueza. Isso não tem problema nenhum. A gente pode deixar isso para amanhã. Por quê? Porque hoje eu não estou bem. Por quê? Porque vai ser muito melhor no outro dia você ir mais consciente, bem, você aproveitar aquele dia assim, agora que eu tomei um medicamento, agora que eu estou bem, que eu consigo relaxar, eu vou dormir agora, já que eu não dormi a madrugada, do que você ir cansado e você às vezes acabar falando coisas que você não devia, tomando atitudes que você não queria. Então, tem que pensar nessas coisas. A outra coisa que é muito importante é entender que a sua vida a partir daquele momento, ela precisa mudar. Seu corpo mudou. Sim, sim, Então, é pensar, né? A gente tem uma vida com 20 anos, para a mulher é assim.
Mulher é diferente de homem. Então, a gente tem uma vida com 20, a gente tem uma vida diferente com 30, a gente tem que ter uma vida diferente com 40, a gente tem que ter uma vida diferente com 50. A cada ciclo de 10 anos, a gente precisa entender que algumas coisas vão ter que ser deixadas de lado e outras vão ter que ser adotadas. Então, o nosso horário de dormir muda, a nossa alimentação tem que mudar e isso tem que vir para nosso benefício mesmo. Então, eu bebia. Nossa, quando eu tinha 20 anos, eu conseguia beber e ficar muito bem. Com 30 você não vai conseguir, com 40 você não vai conseguir. Igual não vai estar no mesmo nível. Por quê? Porque o corpo já está reagindo diferente. Então você vai fazer o quê? Você vai ficar testando? Não vai. Você tem que entender que assim, agora meu limite é menor. Agora eu vi uma diferença bem grande mesmo, porque minha primeira gravidez eu tinha 20 anos, ele nasceu quando eu tinha 21, e na segunda gravidez com 31 foi uma gravidez completamente diferente. Eu era muito mais frágil em vários aspectos, que eu até dirigi para o hospital praticamente no dia que eu tive meu primeiro filho, sabe assim, estava dirigindo no dia antes dele nascer, sabe, normalmente, vivendo uma vida com 21 anos, o seu corpo realmente, eu sou testemunha disso pessoalmente, mas uma das coisas que eu vejo também, Lu, vem da questão, para mim, de o que funciona para você, porque eu falo para as minhas amigas assim, eu tenho muita dificuldade de ir a lojas, de supermercado, é muito barulho, é muita gente, e são barulhos que eu sou muito super sensível com som. Então, às vezes é um gerador, é um ar-condicionado, uma coisa que as outras pessoas não estão nem escutando. E cheiros também, eu tenho sensibilidade do olfato. Então, onde eu ando com isso daqui. Eu coloco o meu sensor. Para diminuir, eu vou ao supermercado uma vez por mês. Eu vou comprar tudo que eu preciso, mas isso não é o hábito daqui da Inglaterra. Eles vão toda semana no supermercado. Aí você para, como assim você só vai uma vez por mês? Você vai esquecer. Mas eu tive que criar as estruturas e os métodos para eu viver bem. Então, acho que muitas vezes a pessoa assim, vou parecer esquisita, porque eu estou agindo desse jeito. E nós não podemos pensar assim. Nós, sabe, se libera, se solta, sabe? Seja estranha do seu jeito. É teu estranho, não é meu estranho, é teu estranho. Seja estranho e abrace esse estranho. E aí você vai organizando a tua vida. A própria alimentação. Vai ter coisas que elas... Aí a gente tem coisas que são importantes para quem está na menopausa. Então, é importante que eu já comece a ter essa alimentação antes. Mas tem coisas que são importantes eu também tirar, e tem coisas que são importantes entrar para quem tem autismo. Então, eu já junto 2 tipos de alimentação ali, né? E tem coisas que são importantes para a mulher, né? É muito comum, na menopausa, o grande risco que a mulher tem é de doença cardíaca. Por quê? Porque aumenta muito quando o estrogênio cai, que é um hormônio feminino muito importante, que a gente vai perder ele na menopausa, a gente vai parar de produzir, a gente tem um aumento muito grande das taxas de gordura no sangue. Ela sobe muito, então isso aumenta o risco de doenças do coração. Eu tenho enrijecimento também das veias, das artérias. Então, aumenta o risco de pressão alta, aumenta o risco de infarto, aumenta ganho de peso. Né? Tudo isso vem para contribuir para as doenças do coração. Então, eu tenho que pensar o quê? A minha alimentação ela já tem que estar focada nisso, né? Em diminuir essa chance. Então, eu já tenho que ter uma alimentação com menor risco de levar a problemas do coração. Então, menos gordura, menos fritura, menos alimentos ultraprocessados, que seriam esses alimentos prontos, congelados, né? Vocês no Brasil têm muita sorte de vocês têm tanta coisa gostosa, fresca. Eu vou falar, isso é uma realidade. Eu faço escolhas nesse aspecto porque eu entendo da necessidade que nós temos. Eu não tenho micro-ondas. Eu faço quase tudo na air fryer. Eu faço grill, né, das coisas, então não uso quase óleo em casa. Uma coisa de azeite dura
2, 3 meses na minha casa, porque não faço frituras. Não existe esse processo. Nossos países têm realidades diferentes. Sim, sim. Para acesso a esses tipos de alimento, né? Sim, mas aqui existe já essa conversa, essa necessidade e essa busca, na verdade, de como é que você pode viver um pouquinho mais saudável. Uhum. Eu já fui chefe de cozinha, então eu falo que eu tenho um pouquinho de sorte nesse aspecto, porque eu sigo muitos dos passos que minha mãe fazia quando eu era adolescente e eu era criança. Eu faço iogurte em casa, então eu sei o que tem dentro do meu iogurte. Eu faço geleia em casa, às vezes uso geleia dentro do iogurte. Eu faço compotas de frutas. Então eu criei esses hábitos por olhar a minha mãe ter esse. Eu faço pão em casa. Então você acaba começando a tomar pequenos passos que não parecem coisas grandes, que mudam o que você está colocando dentro do teu corpo. Você falou a chave, que é os pequenos passos. Eu falo, ninguém precisa fazer tudo. Você não vai de 8 a 80. Você não é a pessoa que come hambúrguer, batata frita e refrigerante e passa a comer salada de alface com tomate, né, todo dia. Não é. Mas são pequenas mudanças que você vai fazendo. Então, são os novos hábitos que você vai adquirindo. Então, você começa a mudar algumas coisas dentro da tua possibilidade. O que para você é mais tranquilo comprar? Ah, eu vou comprar, eu falo assim, mas eu não consigo comprar todas as frutas. Eu falo, mas você não precisa comprar todas, você consegue comprar uma? Porque nem todos os lugares eu consigo ter variedade de frutas, né? Às vezes depende também de época, né? Tem frutas que só tem em determinada época, principalmente em países que têm invernos rigorosos. Então eu não tenho acesso a todas as frutas o tempo todo. Mas qual é que você tem? Você consegue congelar? Você consegue ter. Então você vai adaptando a sua realidade. Qual é que você tem? Aqui eu falo, às vezes nem todo mundo tem condições de comprar todas as frutas, né? Aí, mas eu só consigo comprar banana, eu só consigo comprar laranja. Então vai ser laranja. Vai ser aquilo que você pode. Sim. E você vai diminuir aquilo que você sabe que não te faz bem. Vou dormir, tentar dormir 1 hora mais cedo. Não dá. Eu saio do trabalho muito tarde. Então você vai evitar fazer coisas que te tirem mais o sono para você não dormir mais tarde. Porque se você já chega tarde, não tem justificativa de você deitar, por exemplo, com um celular na mão e ficar vendo, entendeu? Postagens à toa. Então, assim, se você já chega tarde, procura tomar um banho, tomar um chá, relaxar, para você poder dormir dentro daquele horário que é o horário que você pode. Porque se você já chega tarde e quando você chega, você ainda deita na cama com o celular, você vai dormir mais tarde. Então, mas eu sempre fiz isso. O sempre agora tem que mudar. O seu ciclo dos 10 já passou, começa a mudar essas coisas para você ficar melhor. Lu, nós estamos chegando aqui no nosso final do nosso podcast de hoje, mas olha, eu queria muito que você falasse um pouquinho da sua clínica, do que você faz onde você está, porque como eu já mencionei, eu estou na Inglaterra, mas eu vou ter algumas tours no Brasil, onde eu vou trazer workshops e palestras para as empresas, justamente tentando ajudar a incorporação, a inclusão do autista e do TDAH, das pessoas que têm dislexia, dispraxia também. Então, eu tenho todo um programa que vai fazer isso e nós estamos começando a conversar, nós estamos buscando contatos com pessoas que eu já conheço, nós já temos alguns já nossos livros para no começo do próximo ano de 2026 estarmos no Brasil, mas onde você está? Eu estou numa cidadezinha colada com o Rio de Janeiro. Tá? A cidade se chama Niterói. Ela é coladinha, o que separa a gente da cidade do Rio é uma ponte. Aí eu falo que é tipo assim, é um pulo. A gente vai lá, é quase igual um bairro. Né? É uma cidade linda, litorânea, a gente é beira de praia, né? Aquela coisa mesmo da cara que todo turista, né, vê do Rio, né? É verão o ano todo, então é um lugar assim muito bonito.
A gente tem quase calor, aqui a gente não tem inverno, né? A Para de gente se tem gabar que isso é feio. É feio, é feio. um vento, a temperatura deu um vento, a gente bota um casaco para aproveitar, que senão a gente não consegue usar nenhum casaco, não consegue botar roupa de inverno aqui, porque aqui é verão praticamente o ano todo, né? É calorão, é essa temperatura. E aí eu trabalho com saúde da mulher. Meu foco é cuidar de mulheres em todos esses períodos que elas sofrem com a oscilação, desculpa, dos hormônios. Então, eu cuido de mulheres que estão tentando engravidar e descobrem que estão entrando nesse período da menopausa, que elas acabam adiando esse sonho exatamente por conta de trabalho, de achar que elas primeiro precisam provar o valor delas na área de trabalho, que elas primeiro precisam firmar uma carreira e depois é que elas vão pensar em dar continuidade à família e elas acabam indo para os 36, 37, 38 anos, aí pensar numa gravidez e descobrem, às vezes, que estão entrando nessa fase de declínio hormonal. Eu pego mulheres que estão gestantes desse período, que graças a Deus não tiveram nenhum problema, mas que querem manter ali a sua saúde, não querem ganhar um peso exagerado, tem aí, às vezes, diagnóstico de diabetes gestacional, que é um dos complicadores na gravidez após os 35 anos. Então, eu cuido dessas mulheres. E a minha clínica é uma clínica de nutrição e estética. Eu cuido da parte de estética para mães. E aí o meu foco não é aquela estética pensando em fazer a mulher ficar com cara de 20 anos. É a estética, né, que Se eu você falo que tivesse ia te visitar bem rápido, deixa só dizer assim. eu falo assim, a minha frase é que eu não embelezo ninguém. Eu revelo aquela beleza que cada um tem, que está ali, e exatamente ela acaba se perdendo nesse processo da maternidade. Então, eu tento trazer esse resgate de volta da mulher. Então, é trazer esse cuidado, esse carinho com a parte estética, cuidar da aparência e ela se colocar de novo como mulher, ela entender que a maternidade ela não troca de lugar, né? A mulher continua existindo, né? Eu foco muito nisso, então é cuidar dessas mulheres nesse período, tenham elas 40, 50 anos, mas ela saber que ela pode, nesse período, continuar com uma pele bonita. A pele também é um órgão do nosso corpo, ela precisa estar saudável, então a gente cuidar ali para tirar manchas, o envelhecimento precoce, a pele mostra muito de como é que o nosso corpo está por dentro, né? Ela é um cartão de visita, né? Uma pele com problemas, ela mostra ali, às vezes, uma falta de hidratação do corpo, uma falta de nutrientes, falta de determinados alimentos, um estresse, uma ansiedade, um cansaço. Então, eu valorizo muito isso, eu cuido muito disso na minha clínica. Então, todas as mulheres que querem ter esse cuidado, que querem ter esse olhar, que querem vir para uma consulta onde a gente vai sentar, vai bater um papo sem pressa, onde ela vai poder falar tudo que ela tem guardado no coração, elas sabem que aqui elas vão ter um espaço onde elas vão ser ouvidas e a gente vai não receitar um medicamento nem um produto. Ela vai ter um acompanhamento, né, que vai tratar dela por dentro e por fora. Isso é fantástico. Isso. E empresas que também queiram, né, levar isso. Eu também sou palestrante, trabalhando com saúde da mulher, saúde mental, né, para as mulheres, empreendedorismo feminino, valorização da saúde da mulher em produtividade, que isso é muito importante. Empresários, pensem muito nisso. A mulher, quando ela está bem cuidada, ela consegue render muito mais no local de trabalho, e se ela se sente abraçada pelo local de trabalho, ela não troca aquele local por nenhum outro. Ela veste a camisa da empresa e ela tem essa capacidade de transformar o local em família, muito mais do que um homem. Ela consegue agregar, porque isso já faz parte do feminino. A mulher ela tem essa capacidade de agregar, de reunir, de lutar, né, para que as coisas aconteçam. E quando ela se sente amparada pelo local,
vocês não vão ter ali uma pessoa que é uma funcionária. Vocês vão ter alguém brigando como se o negócio fosse dela. Então, cada vez que vocês têm um olhar pela saúde das funcionárias de vocês, vocês estão investindo para que aquele local prospere, para que aquele negócio cresça cada vez mais. Pensem nisso, porque isso é muito importante. Eu concordo plenamente, porque essa é uma das coisas também dentro da neurodiversidade. Se você for incluído, se você for ouvido, se você for explicado, olha, nós precisamos fazer isso porque, e diz o porquê, essa inclusão não é só a questão de, eu mudei a luz de tal lugar para ficar tudo bem, mas é sim, ouça, conversa, busca entender as pessoas que estão dentro do seu ambiente, porque essa inclusão empodera uma versão também das pessoas que têm autismo, que têm TDAH, os neurodivergentes, porque esse processo é justamente o que eu olho todos os dias e falo assim, nós precisamos educar as pessoas dentro de como tratar os neurodivergentes dentro do trabalho, da mesma maneira como você trabalha com mulheres grávidas, mulheres que estão na menopausa, e traz esse carinho junto do processo que você está fazendo, essa atenção. E isso não deixa de ser profissionalismo para mim, muito pelo contrário. Você explica, quando eu sento com um aluno, e ele fala assim, nossa, era isso que eu não estava entendendo. E é o processo, para mim, que traz aquela satisfação e aquela felicidade de estar ali naquele lugar, tendo, às vezes, que repetir algumas vezes para que aquela informação seja guardada. Então, quando eu olho para o trabalho que nós fazemos, eu sei que nós estamos em áreas diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente achou um lugar onde nós nos encaixamos quando nós estávamos conversando. É esse processo de nós pararmos e olharmos para os seres humanos com valor, com atenção e dando o melhor do que nós temos para eles. É isso, inclusão é respeito, né? Não é objetos, não é uma escada colocada no lugar, né? Não é um elevador, não é uma pintura, né? Não é uma placa, né? É isso. Com certeza. E obrigado, Lu, por todo o seu conhecimento e a sua sabedoria. Eu vou colocar todas as informações na caixa de texto de como se contactar, como também entrar no canal da Lu. A Lu tem um canal que é bem famoso lá no Insta, que é o Clinical Lu Novaes. Clínica Lu Novaes. Isso. Na tela, mas nós vamos colocar todas as informações na descrição desse vídeo de hoje. E obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Mentes diferentes, possibilidades infinitas. Obrigada.